Francis Bacon nasceu em Londres em 22 de janeiro de 1561 e morreu na mesma cidade em 9 de abril de 1626. Sua educação orientou-se para a vida política, na qual alcançou posições elevadas. Filho de Nicholas Bacon e Anne Cook Bacon, a mãe de Francis Bacon falava 5 idiomas e foi considerada como uma das mulheres mais eruditas de sua época. Eleito em 1584 para a Casa dos Comuns, sucessivamente desempenhou durante o reinado de Jaime I as funções de procurador-geral, fiscal-geral, guarda do selo e grande chanceler. Em 1618 foi nomeado barão de Verula e em 1621 visconde de St. Albans. Acusado de corrupção pela Casa dos Comuns, foi condenado ao pagamento de pesada multa e proibição de exercer cargos públicos. Como filósofo, Francis Bacon destacou-se com uma obra onde a ciência era exaltada como benéfica para o homem. Em suas investigações, ocupou-se especialmente da metodologia científica e do empirismo, sendo muitas vezes chamado de fundador da ciência moderna. Sua principal obra filosófica é o Novum Organum. Francis Bacon foi um dos mais conhecidos e influentes Rosacruzes, e também foi um alquimista, tendo ocupado o posto mais elevado da Ordem Rosacruz, o de Imperator. Estudiosos apontam como sendo o real autor dos famosos Manifestos Rosacruzes, os quais podemos citar Fama Fraternitatis, de 1614, Confessio Fraternitatis, de 1615, e Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz, de 1616. A produção intelectual de Bacon foi vasta e variada. De modo geral, pode ser dividida em 3 partes: jurídica, literária e filosófica. Obras jurídicas. Figuram entre seus principais trabalhos jurídicos os seguintes títulos: The Elements of the Common Laws of England, Elementos das Leis Comuns da Inglaterra, Cases of Treason, Casos de Traição, The Learned Reading of Sir Francis Bacon up the Statute of Uses, Leitura do Código de Costumes por Sir Francis Bacon. Obras literárias. Sua obra literária fundamental são os Esséios, ensaios, publicados em 1597, 1612 e 1625, e cujo tema é familiar e prático. Alguns de seus ditos tornaram-se proverbiais e os esséios tornaram-se tão famosos quanto os de Montaigne. Outros opúsculos no âmbito literário, Colors of Good and Evil, Estandartes do Bem e do Mal, De Sapientia Veterum, da Sabedoria dos Antigos. No âmbito histórico, destaca-se History of Henry VIII, História de Henrique VIII. Obras filosóficas. As obras filosóficas mais importantes de Bacon são Instauration Magna, Grande Restauração e Novum Organum. Nesta última, Bacon apresenta e descreve seu método para as ciências. Este novo método deverá substituir o organum aristotélico. No que refere-se ao Novum Organum, Bacon preocupou-se inicialmente com a análise de falsas noções, ou ídolos, que revelam responsáveis pelos erros cometidos pela ciência ou pelos homens que dizem fazer ciência. É um dos aspectos mais fascinantes e de interesse permanente na filosofia de Bacon. Esses ídolos foram classificados em 4 grupos. O primeiro, idolatribus, ou ídolos da tribo, ocorrem por conta das deficiências do próprio espírito humano e se revelam pela facilidade com que generalizamos com base nos casos favoráveis, omitindo os desfavoráveis. São assim chamados porque são inerentes à natureza humana, à própria tribo ou raça humana. Astrologia, alquimia e cabala são exemplos dessas generalizações. O segundo é o ídola specus, ou ídolos da caverna. Resultam da própria educação e da pressão dos costumes. Há, obviamente, uma alusão à alegoria da caverna platônica. O terceiro é o idolafore, ou os ídolos da vida pública. Estes estão vinculados à linguagem e decorrem do mau uso de que dela fazemos. E por último, sem ser o menos importante, o idolateatre, ou ídolos da autoridade.
decorrem da irrestrita subordinação à autoridade, por exemplo, a de Aristóteles. Os sistemas filosóficos careciam de demonstração, eram pura invenção como as peças de teatro.